Bem-vindos ao Movimento a Ti Descobre, o podcast onde une a ação do corpo e o equilíbrio da mente. Este é o 5º episódio dedicado ao tema alimentação inteligente. No episódio anterior falei sobre a importância que o sono tem na recuperação física e mental. Caso ainda não tenha ouvido, convido a regressar a este conteúdo para compreender como dormir melhor pode influenciar o equilíbrio hormonal e, em simultâneo, o equilíbrio do seu corpo. Hoje vou falar sobre a alimentação e como manter escolhas equilibradas mesmo na correria do dia-a-dia. Será que é viável comer bem sem perder muito tempo ou necessita recorrer a dietas radicais? É precisamente isso que eu vou explorar nestes próximos minutos. Ao longo dos séculos nós deparamos-nos com imensas culturas que ingerem os alimentos de formas diferenciadas. Nós, se olharmos um pouco pelo nosso mundo fora, e quem viaja muito tem essa experiência, podemos afirmar que cada qual é a favor de determinados nutrientes e que fazem a própria alimentação. Aqui o meu propósito não é ser fundamentalista em nenhuma cultura, nem tenho pretensão sequer a dizer que está correto ou está errado. Aqui o meu propósito é chamar a atenção no dia-a-dia que nós vivemos, no fundo, para que as pessoas tenham noção do que é isto de nutrir e quão é importante esta ingestão saudável do alimento que a pessoa está de facto a escolher. Esta alimentação, esta nutrição adequada vai fornecer um nível, no fundo, vai fornecer ingredientes que vão ajudar à produção de determinados processos metabólicos, nomeadamente a própria energia do corpo. Portanto, essa energia cresce através daquilo que nós ingerimos, ou é produzida através daquilo que nós ingerimos, e pode-nos ajudar até a melhorar o nosso humor, a capacidade de concentração, de regeneração, proteger o nosso sistema imunológico, regenerar os nossos tecidos e por aí afora. Portanto, estaria aqui a falar de todos os benefícios reais da nutrição adequada. Mas o meu propósito aqui não é bem falar desses benefícios todos, sim, mas que aqui o ouvinte consiga perceber que o facto de ingerirmos de forma completa macronutrientes e micronutrientes e de forma adequada e com as quantidades certas também vão promover uma série de processos metabólicos que estão associados à ingestão desses próprios macronutrientes e micronutrientes e que vão criar a oportunidade do corpo auto-regenerar e trabalhar tudo aquilo que necessita. Não vamos deixar de pensar que o nosso corpo é uma máquina perfeita e, como tal, ele próprio procura a homeostasia, portanto, é normal que o corpo também faça aproveitamento do lixo, não é? Quando nós o ingerimos, porque ele vai fazer aproveitamento, mas não vai ser eficaz. E isto é importante perceber. Se eu vou comer um bolo, por exemplo, ou uma peça de fruta, como um bolo ou uma peça de fruta, não é? E muitos diriam, um bolo enche-me, uma peça de fruta não, mas uma peça de fruta eu tenho lá as vitaminas e os minerais necessários para o funcionamento metabólico do meu corpo. E no bolo eu não vou ter, portanto, e supostamente é o hidrato de carbono ou não, é o farináceo, porque aquilo é massa, aquilo é açúcar, e aquilo foi levado a uma temperatura elevada e foi transformado toda a parte molecular, portanto aquilo que eu estou a ingerir é lixo. Daí, ao fim de um bocadinho, eu vou ter fome. Porquê? Porque eu não me nutri. E isto é muito importante. As pessoas que têm rapidamente fome e comem e não têm uma ingestão adequada de nutrientes, o que vai acontecer é que no fim de um bocadinho estão sempre com vontade de comer porque realmente têm sempre algo por repor. Então, esta alimentação inteligente, porquê inteligente? Porquê que eu lhe chamei inteligente? Porque se nós temos o poder e a escolha, para já nós controlamos aquilo que pomos à boca. Se nós temos o poder e a escolha de colocar um alimento mais saudável e estamos a colocar um alimento menos saudável, é uma escolha pouco inteligente.
Então eu vou ter que repensar o que é que eu realmente quero e se quero continuar com esses hábitos de vida ou se eu quero fazer realmente a mudança, ainda que seja lentamente, e aos poucos eu vou ingerindo determinados alimentos que vou ganhando gosto também de os ingerir e a partir daí o processo vai se tornando real e efetivo. Portanto, o que é importante nesta alimentação inteligente? Nós temos 3 grandes macronutrientes que são os principais e que são aqueles que quase trabalham na maioria do nosso corpo, portanto, que são as proteínas, os hidratos de carbono e os lípidos de boa qualidade. Cada um desempenha um papel imprescindível no nosso organismo e atua em várias, digamos assim, em várias dinâmicas do nosso corpo. Grande parte do alimento, se nós formos ver a literatura nutricional, grande parte do alimento contém estes 3. Portanto, muitas vezes as pessoas pensam que não estão a ingerir hidrato de carbono, mas é falso, porque o hidrato de carbono está lá, está bem? Portanto, lembrem-se que, e por essa razão de quase todos os alimentos terem hidrato de carbono, é por essa razão que devemos controlar também a ingestão dos mesmos para perceber se estamos a ingerir em demasia ou também se nos estamos a privar em demasia. Portanto, aqui o equilíbrio vai estar precisamente em saber, pode ser até junto de um profissional, cada pessoa é uma pessoa, pode ser junto de um profissional saber exatamente qual a percentagem de proteínas que eu necessito, qual a percentagem de hidrato de carbono e qual a percentagem de lípidos de boa qualidade que eu necessito. E depois a partir daí transformar pela percentagem, vamos então agarrar e vamos construir a nossa dieta mediante os alimentos que nós de facto preferimos. Vamos ver e perceber qual é o alimento que nos traz aquela percentagem ou quais são os alimentos que, se ingeridos nas várias refeições, vão trazer essa percentagem e está tudo certo. Há pessoas que não gostam de proteína animal. Também está tudo certo, podem utilizar a proteína vegetal. Mas lembrem-se que a proteína vegetal não está tão biodisponível como a animal, portanto terão que utilizar a junção de hidrato de carbono e não juntarem as proteínas para que ela seja mais eficaz. Também os lípidos. Os lípidos trazem aqui alguns conceitos diferenciados. Quando nós ingerimos um lípido de boa qualidade, eu vou dar aqui o exemplo do azeite, porque é de facto aquele o exemplo mais do nosso dia-a-dia, ou do dia-a-dia de grande parte das pessoas. Portanto, o azeite é utilizado, é uma boa gordura, mas será que quando elevado a determinadas temperaturas ele é uma boa gordura? Portanto, é esta a questão que levanto. Quando nós consumimos os alimentos, principalmente quando confeccionamos os alimentos, também temos que ter em atenção a temperatura que os cozinhamos, porque se for uma temperatura muito elevada, estamos a alterar de facto toda a parte componente química da molécula e quando estamos a ingerir, ela já não está transformada na bela gordura boa, mas sim numa gordura má. Portanto, ter isso em atenção. O que não devemos mesmo ingerir de todo é os alimentos ultraprocessados. Portanto, lembrem-se sempre que todos os alimentos ultraprocessados são riquíssimos em açúcares adicionados, em gorduras trans, em aditivos químicos e, de facto, podem ser muito práticos, mas acabam por prejudicar a saúde a longo prazo e trazer muita toxicidade ao corpo. O que é que acontece? O corpo tem várias enzimas para cada macronutriente, por exemplo, para as gorduras tem a lipase, para a proteína tem a peptina e para o hidrato de carbono existe a amilase. O corpo, se receber algo que não identifica, ou seja, porque está alterado no seu processo quimicamente, então ele não vai reconhecer como um alimento. E então o que é que ele vai fazer? Vai armazenar no tecido adiposo. Portanto, lembrem-se que muitas vezes o corpo é inteligente, mas nós também temos que dar ao corpo aquilo que ele necessita. Em relação aos micronutrientes essenciais, que são quase descuidados por quase toda a gente,
principalmente no modo de confecção. Portanto, é muito importante. As vitaminas e minerais são muito, muito importantes para processos metabólicos. Elas interagem de uma forma sinérgica. Portanto, quando todo o processo de assimilação é feito por um ou mais micronutrientes, por exemplo, um mineral e uma vitamina podem ter que estar presentes para existir aquele processo metabólico. E lembrem-se, sobretudo, que muitos competem uns com os outros, portanto, essa história de tomar suplementação sem supervisão de um profissional também pode não estar adequado, porque, por exemplo, há minerais que competem na assimilação e não devem ser tomados juntos, portanto, ter isso em atenção. E eles participam em tudo, todos os processos, desde a formação de ossos, a regulação hormonal, o sistema imunológico, a formação do sangue, etc, etc, etc. Portanto, pensar que as vitaminas e a ingestão de vitaminas e minerais nas frutas, legumes, verduras é uma ótima escolha nutricional. Agora, também temos que salientar aqui uma coisa, que é, quando nós estamos a confeccionar os legumes, e principalmente há pessoas que acham que comer os legumes cozidos é uma boa opção. É uma boa opção se a água da cozedura, se for cozida a vapor. Porque, por exemplo, a água da cozedura o alimento, enquanto está a ter uma temperatura elevada, e se for então mais de 100 e se tiver muito tempo de cozedura, o que vai acontecer é que as vitaminas, principalmente as hidrossolúveis, vão evaporar na cozedura da água, ou vão ficar na água de cozedura, que é aquela que grande parte das pessoas deita fora. Portanto, podem fazer os chamados caldos, e aí sim vão beber esses caldos, e esses caldos são nutricionais, ou então fazer os alimentos de uma forma, por exemplo, um salteado, ou assim numa oca, deixar só que o próprio vapor cozinhe o alimento e de facto a terem aproveitamento desses nutrientes que estão a cozinhar. Existe também aqui as fibras, que são bastante aconselháveis na sociedade hoje em dia. Consuma fibras porque ajuda a melhorar a sua flora intestinal. Eu tenho aqui uma opinião diferente, é a minha opinião enquanto naturopata e enquanto experiência profissional daquilo que me aparece em gabinete. Nem todas as pessoas podem ou devem ingerir fibras. E nem todas as pessoas se dão bem com as fibras. Isto porquê? Porque a própria fibra, se a flora intestinal estiver muito intoxicada, então eu aqui aconselho, primeiro, em fazer uma boa desintoxicação intestinal, portanto, para além da intoxicação hepática, fazer uma intoxicação intestinal, fazer uma reposição da flora intestinal e só depois, então, introduzir as fibras na alimentação muito calmamente. Há pessoas que se queixam em gabinete que ingeriram as fibras e há muita flatulência e até têm uma sensação de mal-estar, de inchaço, parece que engordaram imenso na zona do abdominal, e tem a ver com isso, porque o intestino não está limpo, não há flora bacteriana suficiente para fazer este processo e ao ingerir as fibras as pessoas sentem desconforto, assim como os próprios probióticos. Há pessoas que tomam os probióticos e sentem muito desconforto, isto porque o intestino deve ser limpo antes de começar todo o processo de introdução de novos alimentos. Portanto, se for o seu caso, procure ajuda de um profissional que o possa esclarecer e orientar e ver o que é o melhor no seu caso específico e até mesmo as próprias quantidades que devem ser ingeridas. A hidratação é algo que é muito descuidado na sociedade atual. As pessoas pensam que beber 8 copos de água por dia é o suficiente, porque recebem a água pelos alimentos e também pelas frutas, pelos vegetais e pelas tisanas, etc, etc, etc. Mas não é o suficiente. Muitas pessoas que me chegam ao gabinete estão desidratadas, têm todos os sintomas como a própria fadiga, dores de cabeça, às vezes até confusão mental e, obviamente, que nota-se que não ingerem água suficiente. Lembrem-se que nós podemos estar dias sem comer, mas sem beber água é humanamente impossível. Portanto, e como é que se faz a hidratação? Hidratar é simples. Basta que tenhamos sempre à mão uma garrafinha de água
e consigamos, de pouco em pouco tempo, estar a, como eu costumo dizer, a penicar, ou seja, a dar pequenos golos ao longo do dia. É normal as pessoas que não estão habituadas a beber água terem necessidade de beber quase ali meio litro só num copo e depois estão ali não sei quanto tempo e depois acabam por deitar fora aquela água toda porque aquela água não vai ser absorvida totalmente pelo organismo, porque acaba por sair pela urina. Portanto, a hidratação faz-se bebendo calmamente, em golos e espaçadamente ao longo do dia. Então, como é que nós podemos arranjar umas boas estratégias para fazer uma prática alimentar correta, mesmo em tempos desta correria que nós vivemos no dia a dia, em tempos sem tempo, não é? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é um planeamento semanal. E o que é isto, um planeamento semanal? Não só passa por fazer quase a planificação dos menus que eu vou utilizar em cada refeição, como também eu quero saber que tempo é que eu tenho para cozinhar, quando é que eu vou ter reuniões que eu não consigo almoçar, que tempo e quando é que eu vou almoçar, o que é que eu vou ter que ingerir, se eu vou ter que comer no escritório, se eu vou ter que comer em restaurante, se eu vou ter tempo para lanchar, se não vou ter tempo para lanchar e etc. Que lista de compras é que eu tenho que ter preparada, porque quando eu faço esta planificação eu consigo ter noção dos alimentos realmente que eu vou necessitar sem haver desperdício ou sem haver aquela compulsão de comprar alimentos que depois de facto são refeições rápidas, mas que não me trazem nem me acrescentam absolutamente nada. Por isso, programar quer as refeições ou planificar durante a semana as próprias refeições, fazer a lista de compras, comprar exatamente aquilo que é necessário e depois perceber quando é que eu vou conseguir cozinhar, em que tempo é que eu vou conseguir cozinhar. Por exemplo, há pessoas que têm mesmo que cozinhar o fim de semana para a semana e então, se for daquelas pessoas que há culturas, por exemplo, que não aconselham nada o congelamento, mas se for daquelas pessoas que têm que preparar a sua refeição e têm que congelar, então, uma vez que têm que congelar, congele da forma mais correta. E isto com o próprio Tupperware que for congelar, tem que ser de congelação e tem que ser apropriado para depois, quando descongela, ir a temperatura elevada ou estar preparado para isso. Ou então, quando retira, tem que ver também como faz a fase do descongelamento. Portanto, todo este processo tem que ser com algo adequado, está bem? Uma vez que vai ter que fazer esse processo, não sendo o mais aconselhável, porque já está conservado de forma diferente, mas se tiver que o fazer, que faça com aquilo que for o mais adequado e o mais apropriado para esse fim. Em relação aos lanches e opções rápidas, muitas vezes há pessoas que tomam snacks e optam por esses, e às vezes o problema não está no tipo de almoço ou jantar que fizeram, mas sim no tipo de snack que fazem, ou meios da manhã ou meios de tarde. E então, aquilo que eu mais aconselho é de facto a fruta fresca. Podem optar também por fruta desidratada ou frutos secos ou iogurtes naturais, se assim for o caso, se derem bem com a parte lática. Agora, aqui há uma coisa que é as tais barrinhas, as bolachinhas, tudo isso deve ser avaliado e analisado qual é o valor nutricional por cada, porque muitas vezes é aí que as pessoas se espalham ao comprido porque estão a ingerir mais que aquilo que necessitam. Portanto, estejam atenta, se for o seu caso, de perceber que quantidade é que está a ingerir e se de facto está a comprar as barrinhas ou as bolachinhas ou que sejam mais adequadas. Porque não, eu aqui aconselho, há algumas pessoas que ficarão chocadas com aquilo que vou dizer e há outras que acharão muito, muito bem. Dependendo se a pessoa pode ou não levar para o trabalho, mas se a pessoa pode levar para o trabalho, eu aqui aconselho, porque não, uma sopa como snack. Se a pessoa tem assim tanta fome, pode aconchegar o corpo com uma sopa. Ou um ovo, por exemplo, que eu sou a favor
dessa parte nutritiva. E por que não um fruto seco e uma fruta? Ou por que não um ovo e uma fruta, não é? Não tem que ser, pode ser também uma salada. Se a pessoa tem facilidade em levar para o trabalho, por que não fazer um snack mais nutritivo sem ser com as barrinhas de cereais ou as bolachinhas? Por exemplo, até mesmo ao pequeno almoço, por que não uma sopa ao pequeno almoço? Por que não? E uma peça de fruta, por que não? Experimente que vai gostar. Em relação à hidratação, muitas pessoas acham que beber bebidas açucaradas que é a mesma coisa que água. Não é. Portanto, substitua as bebidas açucaradas por água, por chás e por águas até aromatizadas se não gostar de água. Aqui eu ressalvo uma nota para os chás, porque atenção, se for chás que tenham taínas muito fortes, nomeadamente o chá verde e o chá preto, depois pode prejudicar o seu sono. Se estiver a tomar num snack, pode vir a prejudicar o seu sono durante a noite. Portanto, tenha atenção que tipo de chá está a fazer durante o dia. Pode ir diversificando ou pode ir tomando atenção o período em que faz a toma do chá. Se é daquelas pessoas que adora pão e que não consegue passar sem ele, então opte por um bom integral, por exemplo, em vez de estar a comer o pão branco, que de facto não lhe acrescenta muito. O importante aqui é que a pessoa encontre o equilíbrio e que tenha algum prazer também naquilo que está a fazer e a comer, não é? Portanto, tenha alguma variedade na alimentação. Muitas pessoas, quando nós perguntamos come salada, elas sim, tomate com salada de tomate com alface. Portanto, não é variedade. É só para vocês perceberem, aqui é importante, come salada, sim, mas então onde é que está a variedade da salada? Portanto, há inúmeras opções que podem ser uma boa escolha nesse sentido. Evitar sempre, na minha opinião, dietas restritivas. Sempre que nós fazemos uma dieta restritiva, há determinados grupos de alimentos que ficam para trás. E o facto da pessoa, mesmo que esteja a ser acompanhado por um profissional, tente negociar e não deixar totalmente, porque depois a sua realidade vai ser, após a dieta restritiva, vai ser ter que introduzir esses alimentos na mesma. Portanto, há outras formas que podem levar ao sucesso sem depois ter essa restrição, porque vai ter que introduzir depois no seu dia-a-dia. Este tipo de dieta pode de facto levar a carências nutricionais elevadas, a grandes desequilíbrios metabólicos, pois são muito difíceis de recuperar. Portanto, tenha atenção, se for acompanhado por um profissional, mesmo que haja uma dieta demasiado restritiva, tente perceber se é de facto o mais adequado e que depois não vai entrar em compulsão quando começar a ter a dita dieta normal e introduzir os alimentos. Também pode optar para ter algum prazer no sabor, por ervas aromáticas ou até preparar as próprias ervas aromáticas com os temperos, evitando de facto o excesso de sal e utilizar ervas frescas com mistura de especiarias, alho, cebola, está tudo certo, desde que tenha algum prazer e paladar cada vez que vai ingerir. Portanto, não ser só uma coisa com água e sal e pronto, não é? Porque comer bem não implica fazer cozidos e grelhados, não implica só comer cozidos e grelhados, está bem? Pronto, em termos de orientação, o que é que nós aqui podemos... eu convido aqui mais ou menos a ter uma planificação mental do que é que pode fazer na rotina do dia-a-dia. E então o primeiro passo, portanto, recapitulando aqui um pouco, é perceber, identificar, os primeiros passos é identificar como é que vai ser a minha semana. Quantos almoços ou jantares eu preciso de preparar, o que é que eu vou explorar de alimentos. Neste dia eu vou chegar muito tarde, então eu não vou conseguir ter tempo para cozinhar um prato mais elaborado, então eu vou optar por uma coisa simples. Ou eu vou já alinhavar mais ou menos uma coisa, e as coisas simples até podem ser só legumes salteados com algo grelhado, portanto não tem que ser nada muito elaborado. Pode ser uma simples sopa de legumes, já está a incrementar bastantes nutrientes
e acompanhar então com carne ou peixe, se for o caso de estar a ingerir esse tipo de alimento, e os tais legumes salteados, por exemplo, faz uma refeição muito rápida sem necessitar de grandes preocupações. Portanto, recapitulando, é necessário ter a tal lista dos ingredientes, anote o que é que tem que comprar, como é que vai ser o menu da semana e então em que circunstâncias vai conseguir comer no escritório, em que circunstâncias tem uma reunião não vai conseguir, então vai ter que se sujeitar àquilo que o restaurante tiver, e aquilo que tiver o restaurante tenta escolher uma opção mais saudável. Ter também em conta como é que vai preparar e armazenar, nomeadamente nos recipientes adequados, armazenar a comida para a semana, se for o caso, e perceber se a lista de compras será suficiente, porque muitas vezes a meio da semana lá vamos ao supermercado, e depois quando vamos ao supermercado com fome, então é a pior coisa que pode haver, porque vamos sempre trazer algo que não é necessário para aquilo que tínhamos estipulado na nossa planificação semanal. Portanto, como vê, não é uma tarefa simples, não vou dizer que seja, mas pode experimentar a incrementar durante a semana. Não tente fazer tudo em termos radicais, portanto, tente devagarinho ir inserindo a nova alimentação, a nova nutrição à sua vida, e vai ver que mesmo numa vida agitada este planeamento pode se tornar simples e pode fazer toda a diferença, garantindo a sua alimentação de forma mais equilibrada e até saborosa depois de fazer todo o tempero ao seu gosto. A alimentação inteligente, lembre-se que implica de facto o tal equilíbrio, não a proibição. Portanto, pode comer um bolo? Pode, coma, mas se acha que vai ingerir alguma coisa nutritiva para o seu corpo, ou é apenas um alimento para o seu psíquico? Portanto, não é proibido, mas temos que perceber qual é o equilíbrio, o que é que quer na realidade, não é? Portanto, pode naturalmente saborear uma sobremesa, também não é obrigatório dizer não a uma sobremesa, mas que tipo de sobremesa é que vai fazer? Portanto, lembre-se sempre que, desde que haja moderação, o importante é não ser fundamentalista, viver, mas a maior parte do tempo que ingerir que seja saudável e bom. Não quer dizer que não beba álcool, não quer dizer que não desfrute de jantar com amigos e que não penique todos os petiscos que existem lá. Mas a questão é, vai fazer isso todos os dias? Portanto, é importante perceber a moderação. Lembre-se que cada organismo é único, e há pessoas que têm intolerâncias alimentares e têm necessidades muito específicas. Portanto, se for o caso, não olhe para as dietas dos amigos nem dos vizinhos e procure de facto um profissional que possa ajudar e perceber como é que está o seu corpo. Por vezes basta começar por trocar pequenos alimentos até da própria despensa, portanto, agora não vai jogar fora o que tem, mas ir substituindo, à medida que esses que tem vão sendo gastos, vai substituindo por alimentos que sejam mais nutritivos e vai notar um processo completamente diferente a longo prazo no seu organismo. Espero que tenha gostado. No próximo episódio será abordada a gestão do stress e da ansiedade. Vou explorar formas de manter a estabilidade emocional mesmo em períodos mais desafiantes. Se o objetivo é prosseguir numa caminhada de bem-estar integral, não perca o próximo conteúdo, onde eu vou relacionar técnicas de relaxamento e a nossa própria rotina de vida saudável, a própria autoconsciência. Lembre-se que a alimentação inteligente destaca-se pela importância de ingerir nutrientes essenciais e a viabilidade de planear todas as refeições da semana, mesmo perante um dia agitado. As necessidades também de manter o prazer e a variedade. É muito, muito importante que tenha prazer naquilo que está a fazer. Agradeço a sua presença aqui no Movimento A Ti Descobre. Caso tenha gostado, partilhe com amigos ou familiares que possam beneficiar destas dicas e lembre-se de que pequenas mudanças podem resultar em grandes impactos na saúde. Fique bem e mantenha-se em movimento na descoberta de um estilo de vida equilibrado. Até breve.